Olá, colega servidor, servidora pública, eu sou Renato Oliveira, especialista em finanças e investimentos e também auditor fiscal da Receita Federal há mais de 19 anos. E eu quero te desejar as boas-vindas à segunda aula da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores, onde eu estou ensinando o caminho para funcionários públicos fazerem mais de 10 mil reais de renda passiva por mês sem medo. Mas para isso acontecer, você precisa aplicar todas as estratégias que eu estou ensinando aqui no nosso evento. Tudo se encaixa, tudo vai se encaixar como um quebra-cabeça, mas só vai fazer sentido se você tiver todas as peças desse quebra-cabeça. Na aula de hoje, eu quero apresentar a você os 3 principais pilares que devolvem o controle das grandes remunerações a servidores públicos. São, na verdade, esses pilares, a base da estratégia que os maiores investidores e gestores de fortunas usam há séculos, que já são amplamente conhecidos e qualquer um hoje tem acesso a isso, mas que pouca gente tira proveito desses pilares. Perceba, eu não estou falando de uma teoria econômica ou de investimentos, eu estou falando de algo extremamente prático que eu vivo e que eu ensino no meu método Vivendo de Renda.
Quando você dominar esses pilares, você terá os mesmos resultados que eu tenho, obtendo lucros como esse que eu estou colocando aqui agora na tela. Porém, você só vai conseguir colocar em prática se já tiver entendido tudo aquilo que eu mostrei lá na aula 1, a aula que já foi liberada. Eu joguei luz a uma verdade que poucos têm coragem de falar. A vida financeira do servidor público, ela está sendo sabotada. E não é só na aposentadoria, não. É no presente, no hoje também. Eu mostrei em detalhes como existe uma verdadeira armadilha que prende servidores em vencimentos limitados hoje e numa aposentadoria incerta no futuro. E pior, essa armadilha é alimentada por mentiras bem estruturadas que vêm do próprio sistema financeiro, do governo, aqueles que realmente deveriam nos orientar. Só que, mais do que apontar os vilões, eu compartilhei a minha história real na aula 1, de alguém que também já esteve muito endividado, sem saída, e eu mostrei como virei o jogo e eu criei um método que me permite, hoje, viver com segurança e liberdade, gerando renda passiva muito além do salário fixo. Inclusive, quem ficou aqui até o final recebeu um presente exclusivo, um quiz para descobrir o seu perfil de investidor e entender como cada perfil pode usar as ferramentas certas para multiplicar os rendimentos com segurança. Então, se você ainda não viu a primeira aula da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores, para tudo que você está fazendo agora e assista apertando no ícone que deve estar em algum lugar aqui na página que você está vendo. Esse vídeo está nesse link. Ele pode estar no YouTube e também tem a descrição lá no WhatsApp oficial do nosso evento, esse vídeo da aula 1. Lembrando que passado essa semana, todo esse conteúdo ele vai sair do ar e não vai voltar mais. Então corre lá e assista todos os conteúdos que já foram liberados. Perfeito? Já que você continua aqui nessa aula comigo, então eu acredito que você já entendeu todos os argumentos que provam que você tem que tomar conta dos seus investimentos, sendo ele a maior fonte de renda para você no presente e segurança no futuro. Ou então você estará fadado à prisão da dependência do governo e do mercado financeiro. Um esperando a inflação corroer seu poder de compra e o outro queimando seu dinheiro em investimentos excelentes em comissões para o bolso dos outros, mas péssimos em remuneração para você. Mas em meio a tanta informação, a tanta questão complexa sobre investimentos, o que realmente importa para retomar esse controle, o que de fato te dá acesso às grandes remunerações. Você não precisa de ter um conhecimento que um gestor de grande fundo de investimentos tem. Você só precisa de entender 3 coisas que se complementam mutuamente. A primeira, ciclo de juros e como investir a partir dele. A segunda, como a troca de passividade por uma estratégia ativa vai gerar realmente a você viver de renda. E como o controle de investimentos e ajuste de risco são o verdadeiro alicerce da liberdade e das grandes remunerações, tanto no presente quanto no futuro. Você ficou confuso? Não entendeu bem? Fica tranquilo que agora nós vamos nos debruçar em profundidade em cada um desses 3 pilares aqui na semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores. Como eu falei, o pilar 1, esse ciclo de juros, ele é mais do que investir, ele é investir com base em juros. Eu não quero ficar falando aqui um monte de termo técnico para você, mas essa é uma questão muito importante para você entender. Talvez você já saiba, talvez não, mas existe uma taxa de juros que é a taxa mãe do Brasil, é a que regula todas as outras, e o nome dela é Selic. Por hora, você não precisa entender como ela funciona nos seus pormenores. O importante é você saber que ela trabalha em tendências, de forma cíclica, ora aumentando, ora diminuindo. Na prática, se ela está em alta, todos os juros no Brasil sobem, tanto os que a gente paga como tomadores de crédito, mas também os juros que embasam quando a gente é um investidor em termos de recebimento desses juros. E o contrário também é verdadeiro. Se a Selic está em baixa, os juros que pagamos em financiamentos, por exemplo, ficam mais baratos. E o que a gente recebe dos nossos investimentos também é mais baixo. Então, o grande ponto é o ciclo de juros, ele é baseado na Selic. E ele precisa ser a grande bússola de qualquer investidor. Pode parecer até meio óbvio, porque provavelmente o seu gerente de banco e o seu agente autônomo de investimento fala para você: fulano, por conta da Selic agora em X reais, é melhor investir nisso ou naquilo. Mas você já sabe, eles têm conflito de interesse. E provavelmente você não se importava em entender de fato o que isso significava.
Não basta saber se a Selic está alta ou baixa. O mais importante é entender que eles nunca te contaram sobre a tendência dos juros, se ela está de alta ou se ela está de baixa. E essa tendência chega a ser mais importante do que a taxa que está agora. Entender o que passou e como estão as coisas são importantes, mas só para compreender o futuro, e não você estar sempre atrasado, perdendo o ponto ótimo das oportunidades do mercado. Eu vou te dar um exemplo prático. Você sabia que os bons investimentos, quando a curva está subindo, são renda fixa atrelada ao CDI? Pode parecer óbvio, mas aí que vem o pulo do gato. Quando o Banco Central começa a sinalizar que ele não vai mais subir a taxa de juros, a estratégia ela muda. Você começa a investir em renda fixa atrelada ao IPCA. Perceba, estamos falando de um cenário que parecia igual, cenário de juros altos, mas a tendência já muda e muda a nossa estratégia. É assim que mesmo na renda fixa a gente consegue rentabilidade de 50%, 60%, 70%. Isso é muito bom, é uma rentabilidade que a gente não pode perder. Eu sei, isso aí ninguém te conta, não é mesmo? Ok, então vamos lá. Entendemos o que fazer na subida da taxa de juros e na estabilização. Mas quando a tendência da taxa de juros muda e ela vai para a queda, aí você ajusta a sua estratégia, saindo de algumas posições de renda fixa e assumindo algumas de renda variável. E, de novo, timing é fundamental e muito importante. No início do ciclo de baixa, renda fixa pré-fixada é bem interessante por conta de movimentos de marcação a mercado. E ao longo desse processo de descida, no meio da descida do ciclo de juros, a gente consegue investir em bons fundos imobiliários, por exemplo. Esse movimento faz com que você receba rendimentos mensais, além de uma valorização das cotas desse fundo, porque você pegou ele num preço mais baixo. Você paga menos para receber mais e com o passar dos meses, a sua cota também vale mais. Esses são apenas alguns ajustes em cima do ciclo de juros que fazem toda a diferença. E antes que você pense, você não precisa de ser um banqueiro para entender isso. Apenas com informação do jornal diário é simples saber esse ciclo do mercado e tomar decisões corretas, com segurança e muito baixo risco. Você sequer precisa acertar o momento exato. Ficar sabendo cotação, acompanhando o gráfico de DI futuro, nada disso. Mesmo que você faça o investimento um pouquinho atrasado por conta do topo dos juros, em relação ao melhor ponto, o ponto ótimo, você ainda vai ter uma ótima rentabilidade. Isso é sem erro. Entendido isso sobre tendência do ciclo de juros, agora nós vamos para o segundo pilar. Troca da passividade pela estratégia ativa. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que viver de renda não é viver de juros, e sim viver de estratégia. O termo renda passiva já é amplamente conhecido por todos. É aquela renda que a gente não precisa trabalhar para conseguir ela. Ou seja, normalmente são juros dos nossos investimentos, mas isso ele gera um tipo de pensamento extremamente errado, sobretudo para nós servidores públicos. Pensa comigo, exceto em uma catástrofe, nós, servidores públicos, eu e você, nós já temos uma passividade de rendimentos. Nós já temos uma estabilidade ao nosso favor. Nossos salários, eles não vão baixar. E se a gente não cometer nada errado, nenhum ilícito, nós não vamos perder os nossos empregos e o nosso cargo público. Ainda tem uma coisa muito pesada para nós, a inflação corroendo o nosso poder de compra. Isso é muito importante. Nós vamos nos aposentar com vencimentos menores do que na ativa. Mas, via de regra, nós temos a garantia do salário no final do mês. Então vamos pensar o seguinte, por que a gente vai simplesmente pensar só em juros passivos se o poder, como bem vimos, é ajustar os nossos investimentos conforme a curva de juros? Você pode e deve ter investimentos que te geram renda mensal. Fundos imobiliários, rendas fixas com rentabilidade diária, semestral, anual. Isso é muito importante ter essa renda passiva. Mas você não pode e nem deve ser passivo.
A passividade para você foi passar no concurso. Agora você precisa assumir o controle do seu dinheiro. Será que você está me entendendo? Pensa nisso. Você não tem o controle de quando vai ser o próximo reajuste da sua categoria. Você tem uma mera possibilidade. Quando que o sindicato vai conseguir uma boa negociação, uma nova negociação muito boa? Quando que o governo vai ter condições ou disposição para te dar um reajuste melhor? Mas enquanto a sua renda passiva vier da sua matrícula, do seu investimento, o viver de renda virá dos investimentos corretamente ajustados. É esse dinamismo que vai garantir a você grandes remunerações hoje e a garantia da sua aposentadoria amanhã. Isso é a teoria da roda da fortuna. Para que eu vou estar em ações se o mercado não está adequado para ações? E também, se eu tenho um Tesouro Selic tão bom e uma marcação a mercado extremamente benéfica para mim, eu tenho que ir exatamente para isso, para Tesouro Selic e marcação a mercado. A quantidade de ações e de ETFs que eu tenho na renda variável para mim vai ser muito menor para a minha carteira. Muito menor, porque eu vou aproveitar exatamente a marcação a mercado e o Tesouro Selic. Claro, isso é uma roda, porque é uma roda, é um ajuste dinâmico. Então, quando eu vejo pessoas falando que eu sou extremamente conservador, eu não vou para a renda variável. Presta atenção. Você está perdendo dinheiro e tempo, porque existe sim uma fronteira eficiente. O Harry Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel, ele falou sobre esse conceito que eu traduzi na minha metodologia, sobre a fronteira eficiente. E é exatamente isso que nós temos no pilar número 3. Muito bem, está entendido o ciclo de taxa de juros, está entendido a passividade para a estratégia ativa. Agora nós vamos ao terceiro e último pilar da estratégia, que vai devolver para você o controle das grandes remunerações a servidores públicos. Sabe por que eu estou falando? O controle de investimento e o ajuste de risco com metodologia adequada. São esses pontos que vão trazer a você a verdadeira liberdade financeira. Sabe o que eu quero dizer com isso? Primeiro, existe uma dicotomia, uma diferença entre controle e liberdade. Aparentemente, essas coisas são contraditórias, mas na verdade elas são altamente complementares. Nos investimentos, o controle é o alicerce da liberdade. Não dá para viver de renda se você não sabe onde que seu dinheiro está indo. Não dá. Mas, gente, esse controle ele não precisa de ser complicado. Não precisa de ser uma coisa estrafabélica, que eu digo, extraordinária, tá? Não precisa de estar cheio de macro, planilha complicada, nada disso. É um controle simples de entrada, saída e de rentabilidade dos investimentos. Você precisa de saber o que entrou, o que saiu e o que gerou de rendimento para você. Isso já vai te dar clareza para saber quanto você pode investir no mês, quanto que eu tenho, quanto que eu recebo e quanto que eu gasto. É assim que você vai saber exatamente o que te sobra para você poder colocar para aplicar. Colocar para trabalhar para você, para render juros. Outra coisa, nós precisamos de ter uma meta real de acúmulo de capital. Uma boa meta, eu sempre digo, ela é objetiva, ela tem que ser objetiva. Eu tenho que saber quanto que é o valor objetivo. Eu tenho que ter escrito essa meta. Você tem que colocar no papel. Outra coisa, específica e datada. Ela tem que ser específica. Renato, eu quero R$1 milhão em tantos anos. Pronto, real e objetiva. É isso aí. Ela tem que ser específica, objetiva com valor e tem que ser escrita e tem que ter prazo. Então, para acumular capital, é preciso exatamente isso. E outra coisa, você precisa também ter uma projeção real futura baseada em ativos reais e juros reais. Não adianta você falar, eu vou conquistar 10% todos os meses o tempo inteiro. Gente, isso não tem como fazer isso. Um mês vai dar 10%? Vai, com certeza. E o outro mês vai dar 5%? Sim. E o outro mês vai dar 1%. E o outro mês vai dar 0,8%. Mas no consolidado anual, você tem que gerar acima da Selic e acima do CDI. É isso que a gente tem para poder ter uma projeção futura. E muita gente acha que falta de dinheiro também é o que impede de se construir fortuna. Não, não é falta de dinheiro.
Sabe o que geralmente acontece com as pessoas que não têm esses prognósticos? É porque essa pessoa ela não tem organização financeira. Então, se você tem uma organização financeira, parabéns. Realmente você vai conseguir ter sobra no final do mês. Você vai conseguir investir, você vai conseguir ter meta real de acúmulo de capital e você vai ter realmente uma projeção de renda para o futuro. Mas isso precisa envolver o aumento do risco da sua carteira. Lembra do que eu disse do Harry Markowitz? Eficiência. Eu sei que para algumas pessoas isso pode gerar arrepios. Meu Deus, eu vou arriscar o meu dinheiro. Mas não é isso não, pessoal. Não é um risco que vai fazer você perder toda a sua economia. Muito pelo contrário, vai fazer você ter muito mais dinheiro. Lembra, gente, nós já temos estabilidade. E essa estabilidade te tira do controle do aumento de renda de aposentadoria. Tira essa estabilidade para o mundo dos investimentos. No mundo dos investimentos, nós vamos assumir estrategicamente baixo risco, de forma inteligente, simples, seguro, para você alcançar a verdadeira rentabilidade, com riscos assertivos. Isso não se trata de sorte, não é aposta, não é nada relacionado à aposta arriscada. Aqui não é arriscar o dinheiro de qualquer maneira, não é jogo de tigrinho, isso aqui não é cassino. Isso aqui é lógica matemática. Da mesma forma como a gente estuda para passar em um concurso. Nós temos o que quando a gente estuda para o concurso? A gente tem técnica de estudo, a gente tem revisão, a gente vai entender da banca, a gente vai saber como é que as provas são estruturadas, não é assim? Nos seus investimentos, nós vamos fazer a mesma coisa, só que tem uma diferença principal. Você não precisa de ganhar de ninguém. Você não está concorrendo com ninguém. É você. É você com você mesmo multiplicando o seu dinheiro. Eu estou falando de técnica. É técnica. Quando você domina essa técnica, pega experiência, essa experiência faz o seu dinheiro trabalhar por você. E o melhor, você pode começar com o dinheiro que você tem hoje. Você não precisa sair da sua função pública. Aqui você vai ter um tempo pequeno para aprender e aplicar na prática. É prático a metodologia. Não é uma situação que você precise de sair da sua vida tradicional. Não é isso. Não é essa a proposta. Sabe por quê? Porque aqui é um método testado e aprovado com riscos controlados, com ganhos certos. É o que chamamos nos investimentos de colocar uma pimentinha, colocar um energético na sua carteira. Assumir um pouquinho de risco, mas só que esse risco tem um potencial imenso à sua disposição. Você precisa entender uma coisa, tá? Não é porque eu não quero assumir risco que eu vou perder a oportunidade. Como essa que eu vou te mostrar aqui agora. Essa é uma operação que nós estávamos em Unip 6 e ela rendeu 58% de lucro, com entradas muito bem definidas, com estratégias bem calçadas. Então, uma empresa que é maravilhosa, a Unipar, que é uma ótima empresa, pagadora de dividendos, risco baixo, ela quase não cai. E ela, na matemática e na estatística, ela deu uma entrada perfeita usando um indicador matemático. E, além desse indicador matemático, ela tem maravilhosos fundamentos dentro da análise contábil e fundamentalista. Então, é a união de duas coisas. Risco pequeno, lucro grande. Você não vai assumir esse risco? Sabe quando a gente se sente seguro e perde o medo de comprar ativos muito bons? Quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo. Quando a gente tem certeza da metodologia aplicada. Quando a gente tem certeza que aquela estratégia está validada e ela realmente merece o nosso risco e o nosso resultado. Normalmente as pessoas têm medo porque elas não sabem o que fazer. Conforme eu disse, tá? A gente tem que saber o que fazer. Se não sabe, aí o medo realmente acontece. É o caso da Bárbara, uma das alunas do meu método Vivendo de Renda. Ela nunca tinha visto isso, gente. Nunca. Nunca tinha visto essa possibilidade de risco. Ela não tinha conhecimento de exatas. Ela era de humanas. E nós conseguimos ensinar para ela que é possível tomar riscos adequados. Eu peguei na mão dela, literalmente, ensinei para ela a estratégia certa. E mesmo ela sendo iniciante, ela conseguiu se desvencilhar do medo ao risco. E ela começou a ter excelentes ganhos de rentabilidade. Quando os primeiros resultados eles apareceram, ela disse: nossa, como eu perdi muito tempo em não ver isso. Eu falei para ela: não,
O tempo você vai ganhar agora. Você vai ganhar muito dinheiro agora. Era o tempo exato que você precisava de saber dessas estratégias para você poder ter consciência das suas aplicações. Porque você está conseguindo entender que, com controle dos investimentos e ajuste de risco, se torna impossível você não fazer uma renda extra, não alcançar os 10 mil reais a mais todos os meses como renda extra. Sabe, depois que eu me encontrei na ruína financeira, com uma dívida que hoje seria equivalente a uns 300 mil reais, eu pensei que, eu até pensei que eu não conseguiria pagar. Eu falei o seguinte, se eu sair dessa, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. Nunca mais. Então, quando eu estava lá na ruína financeira, eu entendi que eu precisava me posicionar com duas atitudes muito claras. A primeira coisa era passar em um concurso e ter a estabilidade financeira. Depois que eu tivesse essas duas premissas muito bem calçadas, eu precisava de assumir o controle das minhas finanças. Foi o que eu fiz. Aí depois, multiplicação do capital sem depender de governo. Ah, Renato, isso é muito fácil para você. Não foi, não. Não foi fácil. Além de ter pouca informação disponível lá atrás, tá? E eu errar, porque eu errei bastante. Eu ouvia de todo mundo, ah, isso aí é coisa de rico. Só quem tem muito dinheiro sobrando, ou só quem nasceu em berço de ouro que consegue multiplicar o capital. As pessoas tentavam me convencer que para investir de verdade, eu precisava de milhões, de consultoria cara, de entender todos aqueles gráficos malucos complicados que aparecem na tela dos operadores de Wall Street. Provavelmente você já viu isso, aqueles gráficos complicados. E eu sei que são justamente esses pontos que fazem muitos servidores negligenciar durante anos o maior poder de multiplicação de patrimônio que um servidor público pode ter. Investimentos estratégicos, controle real do próprio dinheiro. Elimine isso da sua cabeça de que é difícil demais. Não é. Eu vim aqui na semana dos 10 mil reais de renda extra para abrir os teus olhos e te fazer entender. Não é ganhar mais que muda o jogo. Não é ganhar mais. É fazer o dinheiro trabalhar certo, com assertividade. É assumir o controle do que você já tem. Não é esperar o próximo reajuste, a próxima greve, a próxima negociação com o governo. É usar o conhecimento que você já tem como servidor, disciplinado, porque eu sei que você é isso, e aplicar nos seus investimentos. Mas só que você precisa aplicar com metodologia e com estratégia. Hoje, o que eu ensino aqui é o exato caminho que me tirou lá daquele buraco que eu estava. Esse é o caminho que me fez não só quitar aquela dívida monstruosa que eu tinha em 2 anos, mas que hoje isso me gera muito mais do que 10 mil reais todos os meses só de renda dos investimentos. Mas principalmente o que eu quero dizer para você é que o caminho que eu ensino hoje para tantos outros colegas servidores que estão no limite, eles estão no limite, cansados de promessas de reajuste, desanimados com a aposentadoria miserável que os espera, achando que não tem mais jeito. E o que eu ensino tem jeito. Até vocês entenderem que o problema não é falta de dinheiro, é falta de estratégia. E se você chegou até aqui, se você assistiu essas 2 aulas inteiras, é porque alguma coisa aí dentro de você está dizendo, cara, é isso aí que o Renato está dizendo. É isso que eu preciso fazer com o meu dinheiro. É isso que eu preciso fazer com o meu futuro e o futuro da minha família. Eles merecem isso, gente. A gente merece isso. Então escuta o que eu vou te dizer agora. É de um servidor para outro servidor, de quem já esteve endividado até o pescoço, para quem talvez esteja vendo o poder de compra desaparecer mês a mês e não quer mais viver assim. Não é sobre virar investidor profissional, um trader extraordinário. É sobre usar a estabilidade que você já tem, que eu já tenho como alavanca. É com esses 3 pilares que eu te mostrei que o complexo se torna algo simples. Tem uma frase que me marcou muito quando eu estava lá naquela situação horrorosa de dinheiro. A definição da insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. E é exatamente isso que a gente faz. A gente espera o governo dar aumento, a gente espera a previdência melhorar, a gente espera o gerente do banco indicar um investimento bom, indicar um agente autônomo de investimento indicar a boa, mas justamente naquilo que pode mudar
completamente o jogo das suas finanças, você se conforma dizendo: ah, investimento é para quem tem dinheiro sobrando. Eu não entendo nada disso. Vou deixar para o meu gerente do banco para poder ele cuidar para mim. Olha, não é meu objetivo aqui demonizar completamente a questão de bancos e de assessores. A questão é que o mercado financeiro, ele mudou completamente. As oportunidades, gente, estão todas na palma da sua mão. Hoje nós temos oportunidade, tá? Enquanto você repetir, deixa que eles cuidam, você só vai caminhar para uma aposentadoria miserável. Desculpa estar sendo muito franco com vocês, mas é a verdade. Porque enquanto você estiver delegando, ou melhor, que eu digo, delargando suas decisões financeiras, e você estiver dependendo de reajuste que não vem, seu patrimônio vai continuar travadinho, ou sendo corroído pela inflação. E é por isso que eu criei o método Vivendo de Renda, para terminar e acabar com tudo isso aí que eu disse antes. E isso só se torna possível porque você não vai precisar virar um especialista de mercado financeiro. Muito pelo contrário. É simples, prático, objetivo, rentável. É para qualquer servidor. Para qualquer servidor vai conseguir aplicar. Não importa se você nunca investiu, meu amigo, ou se você já investe, ou se você está perdido com as orientações do banco, não importa. E também mesmo para quem tem um assessor de investimento. Sabe por quê? Porque mesmo ele tendo um assessor de investimento, ele vai conseguir ter as rédeas do próprio dinheiro. E ele vai conseguir direcionar seus investimentos para gerar os 10 mil reais ou mais de renda extra todos os meses. Então é para qualquer pessoa. É para você entender, finalmente, como você vai transformar a sua estabilidade em verdadeira liberdade. Você vai deixar de ser refém do governo. Você vai deixar de ser refém dos bancos para se tornar o verdadeiro gestor da sua prosperidade. Não é uma fórmula mágica, mas é o caminho mais seguro, porque ele está amplamente testado por centenas de servidores e é o que tem de mais prático que existe para nós, funcionários públicos. Na próxima aula da semana dos 10 mil reais de renda extra para os servidores, eu vou mostrar detalhes sobre o método do Vivendo de Renda. Detalhes, nós vamos entrar lá dentro. Eu vou abrir com você o bastidor do método Vivendo de Renda. Eu vou te mostrar tudo que envolve essa metodologia e como ela vai guiar você para sair do lugar que você está agora, para finalmente você ver o seu patrimônio crescendo de verdade. Todo mês, com renda caindo na sua conta. Mas eu já vou te adiantar uma coisa. Não é para qualquer um. É para quem entendeu que precisa de mudar, de tomar uma atitude agora. Porque quem não assumir o controle dos próprios investimentos realmente fica à deriva. Isso não é viver, isso é sobreviver. Então, aqui é para transformar o sonho que nós tivemos de assumir o cargo público, tá, em um sonho de uma vida financeira próspera, ao invés de ser uma vida financeira miserável. Aqui você vai ter muito mais do que você merece. Então, para fechar esse quebra-cabeça, você vai ter acesso à última peça na aula 3 que vai ao ar amanhã. Nela, eu vou te mostrar como é que você monta uma carteira de investimento que faz qualquer servidor público ganhar 10 mil reais por mês a mais. Lá nós vamos ver o bastidor, tá? Eu vou passar a estratégia completa, que me fez sair de endividado para investidor de sucesso, que transformou também muitos colegas servidores em verdadeiros gestores do próprio patrimônio, multiplicando a renda atual e garantindo um futuro próspero. É óbvio, não é qualquer investimento, não é fazer de qualquer jeito. São os investimentos certos, no momento certo, no timing adequado, com risco controlado, que geram resultados e renda consistente todos os meses. É assim que funciona. Me fala aqui, você quer realmente saber como que uma carteira geradora de 10 mil reais de renda extra pode fazer todos os meses? Seja para começar a montar a sua, ou saber se a carteira de investimento que você tem já está adequada e corretamente ajustada com a teoria da roda da fortuna. Então, muita atenção nos seus próximos passos aqui na semana dos 10 mil reais para servidores, para você não perder nada. Primeiro de tudo, eu tenho certeza que você já conhece alguém que precisa receber esse conteúdo, algum servidor, algum amigo, algum parente, algum cônjuge, pelo menos seu cônjuge. Então, faz o seguinte, manda para ele
para ele estar em sintonia com você? Isso é importantíssimo. Os seus colegas também. Será que eles não precisam também ouvir isso? Porque eu ouvi lá atrás. Eu tive essa percepção lá atrás. Então, compartilha com eles. Não guarde essa informação só para você, não. Prosperidade a gente entrega e a gente recebe de volta. É sempre assim. Depois de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, confere se você já está no grupo oficial do WhatsApp, tá bom? Lembrando que o grupo tem esse nome que está aparecendo aqui na tela, é uma imagem parecida com essa aqui, tá? Se você ainda não está, aqui embaixo desse vídeo tem um botão para você entrar. Ou então na própria descrição aqui do YouTube e na bio do Instagram também tem essas informações para você entrar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda mensagem no Instagram, eu vou te ajudar, tá? Me manda um direct, não tem problema não, eu vou te ajudar. Eu respondo às pessoas, tá? Importante, você precisa de ficar lá no grupo até o final do nosso evento para receber todo o conteúdo que eu vou disponibilizar. E claro, eu preciso saber também o que você achou dessa aula. Pode ser sincero. Te ajudou? Te abriu os olhos? Te abriu a sintonia do que é o mercado financeiro? Ou você não gostou? Pode falar comigo em qualquer lugar, pode ser no Instagram, pode ser no comentário do YouTube, no número aqui do WhatsApp, que é o administrador do grupo lá do WhatsApp. Pode deixar sua mensagem. Eu vou fazer questão de responder para você. Você tenha certeza, como eu falo em todas as lives, eu sou extremamente transparente, tá? E sincero, direto e muito correto. Por fim, o mais importante agora, programa o despertador e se prepara, porque 8 horas da manhã será liberada a aula 3 com o tema Como montar uma carteira de investimento que faz qualquer servidor público ganhar R$10.000 a mais todos os meses. Os nossos bastidores do mundo dos investimentos. Foi um prazer te ter aqui nessa aula. Isso só mostra o quanto você está comprometido em fazer mais de R$10.000 por mês de renda passiva, com segurança e controle dos seus investimentos. Muito obrigado, gratidão e nos vemos na próxima e mais importante aula da semana dos R$10.000 de renda extra para servidores. Te espero.